Então, dando continuidade à parte que nós estávamos na primeira aula, falando de artigo, nós estávamos falando que o artigo ele tem a propriedade de substantivar qualquer palavra precedida por ele. Tá? E esse processo chama-se substantivação. Fumar é o verbo o fumar faz mal à saúde, por exemplo. Tá? E observação. Para se certificar de que uma palavra é artigo, troque o gênero do substantivo posterior. Se o suposto artigo não mudar de gênero, pertence a outra classe. Tá? Então, é uma dica para você identificar o artigo. Por exemplo, o emprego. Não se deve usar artigo depois de cujo e suas flexões. Tá? Não se usa artigo diante da expressão de tratamento iniciado por possessivo. Tá? É obrigatório o uso do artigo definido entre o numeral, ambos e o substantivo a que se refere. Ambos os pontos. Tá vendo? Diante do possessivo adjetivo, o uso é facultativo, mas se o pronome for substantivo, torna-se obrigatório. Tá bom? Antes de nomes de pessoas, geralmente não se utiliza o artigo. Tá? Não se usa artigo diante das palavras casa, lar, moradia, tá? E terra, chão firme, a menos que essas palavras sejam especificadas. Tá? Diante de alguns nomes da cidade, não se usa artigo, a não ser que venham modificados. Tá bom? Usa-se artigo definido antes de nomes de estados brasileiros, exceto Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E não se combina com preposição um artigo que faz parte dos nomes de jornais, tá? Revistas e obras literárias, e em os Lusíadas. Então não faz. Depois de tudo, emprega-se artigo para conferir ideia de totalidade. Toda a sociedade poderá participar. Tá vendo? Numerais. A palavra que indica a quantidade, número de ordem, múltiplo ou passando. Ela classifica-se como cardinal, ou seja, 1, 2, 3, ordinal, denota a ordem, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativo, que é dobro, duplo, triplo, tá? Fracionário, ou seja, meio, metade, terço, para fracionar. Então, o valor do numeral pode se representar valor adjetivo ou substantivo. Se estiverem acompanhados e modificando um substantivo, terão valor adjetivo. Tá? Já se estiverem substituindo um substantivo e designando seres, terão valor substantivo. Então, ele foi o primeiro jogador a chegar, valor adjetivo. Ele será o primeiro desta vez, valor substantivo. Então, como nós empregamos os numerais, os fracionários têm como forma própria meio, metade e terço. Todas as outras representações da divisão correspondem aos ordinais ou aos cardinais, seguindo de palavras avos, quarto, décimo, milésimo, quinto, quinzeavos, etc. Designando séculos, reis, papas e capítulos, utiliza-se na leitura ordinal até décimo. A partir daí, usam-se os cardinais, como Luís XIV, Papa João Paulo II. Observações. Se o numeral vier antes do substantivo, será obrigatório o ordinal. Por exemplo, 20ª Bienal, quarta semana da cultura. Tá vendo? Zero e ambos são numerais cardinais. Dúzia, centena são chamados de numerais coletivos, pois por designarem um conjunto de seres, tá? Um numeral ou artigo. Um numeral ou artigo.
Neste caso, a distinção é feita pelo contexto. Desculpe, irmãos. Numeral ou artigo. Neste caso, a distinção é feita pelo contexto. Numeral indicando quantidade. E artigo quando se opõe ao substantivo, indicando de forma indefinida. Tá? Então, a flexão. A flexão varia em gênero e número. Tá? O gênero, os cardinais, 1, 2, e os 200 a 900, todos os ordinais, os multiplicativos e fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo. Tá? Número. Os cardinais, eles terminados em ão, todos os ordinais e os multiplicativos, quando tem função adjetiva, tá? Os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede, os cardinais, quando substantivos, vão para o plural, se terminam por som vocálico. Os pronomes. Agora a gente vai ver os pronomes. Estou indo lendo aqui numa correria de fazer gosto, né? Então, os pronomes. A gente vai ver agora os pronomes. A gente já viu os numerais, né? O pronome é a palavra variável em gênero, número, pessoa que substitui ou acompanha o substantivo, indicando como pessoa do discurso. Então, pronome substantivo e pronome adjetivo. Esses dois tipos de pronome. Essa classificação ela pode ser atribuída a qualquer tipo de pronome, podendo variar em função do contexto frasal. Tá? Pronome substantivo, ele substitui um substantivo, né? Representando, ele prestou socorro. O pronome, um exemplo, né? E o pronome adjetivo acompanha o substantivo, determinando aquele rapaz é belo. Tá vendo? E observação, os pronomes pessoais são sempre substantivos, tá? Pessoas do discurso são 3. Primeira pessoa, aquele que fala, é o emissor. A segunda pessoa é aquele com quem se fala, é o receptor. A terceira pessoa é aquele de quem ou de que se fala, é o referente. Então, os tipos de pronomes. Nós temos aí pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. Tá? Então, o pronome pessoal indica uma das 3 pessoas do discurso, substituindo um substantivo. Eles também podem representar, quando na terceira pessoa, uma forma nominal anteriormente expressa. Exemplo, a moça era a melhor secretária. Ela mesmo agendava os compromissos do chefe. Tá vendo? E apresentam variações de forma dependendo da função sintática que exercem na frase. Tá? Divididos-se em retos e oblíquos. Pronomes pessoais. Número, pessoa, pronomes retos, pronomes oblíquos, tônicos, atos e átomos. Então vemos aí singular, primeira, segunda, terceira pessoa, eu, tu, ele ou ela, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, se, consigo, me, te, se, o, a, lhe, e no plural, primeira, segunda e terceira pessoa, nós, vós, eles e elas, nós convosco, vós convosco, eles, elas, se, consigo, nos e vos, e se, os e as e lhes. Os pronomes pessoais retos desempenham normalmente a função de sujeito, enquanto os oblíquos geralmente de complemento. Tá? Uma observação importante, os pronomes oblíquos tônicos, eles devem vir regidos de preposição em, comigo, contigo, conosco e convosco. A preposição com já é parte integrante do pronome. Tá? O pronome de tratamento estão enquadrados nos pronomes pessoais. Tá? Eles são empregados como referência à pessoa com quem se fala. Tá? Ou seja, segunda pessoa. Enquanto a concordância é feita em terceira pessoa. A abreviatura dos pronomes de tratamento que nós usamos é VA,
seja, Vossa Alteza. Nós utilizamos para príncipes, arquiduques, duques, VEM, Vossa Eminência. Nós falamos para os cardeais, VEX, Vossa Excelência, ou seja, altas autoridades do governo e das classes armadas. Vossa VMAG, ou seja, Vossa Magnificência. Geralmente nós empregamos para os reitores de universidades, quando vamos fazer as cartas lá, vamos falar com eles. VM, Vossa Majestade, ou seja, nós empregamos para reis e imperadores. Vossa VREV, MA, Vossa Reverendíssima. Geralmente a gente emprega para os sacerdotes em geral. Vossa VS, ou seja, Vossa Santidade. Geralmente a gente emprega exclusivamente para os papas. VS, Vossa Senhoria, ou seja, funcionários públicos, graduados, oficiais, até coronel, pessoas de cerimônia, ou seja, a gente emprega esse pronome de tratamento para esses tipos de pessoas. Uma observação importante, são também considerados pronomes de tratamento as formas você, vocês, provenientes da redução da vossa mercê, tá? Que é o senhor, senhora ou senhorita. Então, o emprego dos pronomes. Você é usado no lugar da segunda pessoa, tu e vós, levando o verbo para a terceira pessoa. Tá? As formas de tratamento serão precedidas de vossa quando nos dirigimos diretamente à pessoa e sua quando fizermos referência a ela. Então, troca-se na abreviatura o V pelo S. Tá? E quando precedidos de preposição, os pronomes retos, tá? Exceto eu e tu, passam a funcionar como oblíquos quando precedidos de preposição. Preste atenção. Os pronomes acompanhados de palavras só ou todos assumem a forma reta. Estava só ele no banco. Encontramos todos eles ali. Então, as formas oblíquas, o, a, os, as, não vêm precedidas de preposição, enquanto lê e leis vêm regidos de preposição a ou para, não expressos. Tá bom? Eu, tu, não podem ser precedidos de preposição, exceto se funcionarem como sujeito do verbo, se funcionarem como sujeitos de um verbo no infinitivo. Isto é, para eu fazer, para mim fazer. Tá vendo? Me, te, se, nós e vós podem ter valor reflexivo. Tá? Se, nós e vós podem ter valor reflexivo e recíproco. Se e consigo, tá, irmãos? Tem valor exclusivamente reflexivo. Preste atenção nisso. Conosco e convosco devem aparecer na sua forma analítica, com nós e com vós. Tá vendo? Quando vierem com modificadores, tá? Todos outros mesmos próprios, ou um numeral. O, a, os e as. Viram lo, ou lá, ou los e las. Tá? Quando associado a verbo terminado em R, S ou Z. E viram no, na e nos e nas, se a terminação verbal for um ditongo nasal. Tá? Os pronomes possessivos retos podem desempenhar a função de sujeito, predicativo do sujeito ou vocativo. E este último, com tu e vós, nós temos uma proposta. Eu sou eu e pronto. Ó tu, Senhor Jesus. Tá vendo? Também pode-se omitir pronomes de sujeito, pois as DNPS
verbais bastam para indicar a pessoa gramatical. O plural de modéstia, uso de nós em lugar de eu, para evitar tom impositivo ou pessoal. Tá? Num sujeito composto, é de bom tom colocar o pronome da primeira pessoa. Por último, José, Maria e eu fomos ao teatro. Né? Porém, se for algo desagradável ou que implique responsabilidade, usa-se inicialmente a primeira pessoa. Eu, José e Maria fomos os autores do erro. Tá? E não se pode contrair as preposições de e em com pronomes que sejam sujeitos. Em vez de ele continuar, desistiu, vi as bolsas dele bem aqui. Então, os pronomes átomos também eles podem assumir valores possessivos. Lembre-me, levaram-me o dinheiro, tá vendo? Nome possessivo. Observação: as regras de colocação dos pronomes, irmãos, tá? Dos pronomes pessoais, dos casos oblíquos, átomos são vistas em separado, tá? Possessivo. Fazem referência às pessoas do discurso, apresentando-as como possuidoras de algo, concordam em gênero e número com a coisa possuída. Tá? Os pronomes possessivos, pessoa, um possuidor, vários possuidores. Primeira pessoa, meu, minha, nosso, nossas. Então, segunda pessoa, teu, ou tuas, vosso, vossa. E terceira pessoa, seu, sua e os seus e suas. O emprego. Normalmente, vem antes do nome que se refere, podendo também vir depois do substantivo que determina. Tá? E neste último caso, pode até alterar o sentido da frase. Então, seu ou suas pode causar ambiguidade. E para desfazer essa ambiguidade, deve-se preferir o uso dele ou delas. Então, ele disse que Maria estava trancada em sua casa. Casa de quem? Está vendo? Pode ter uma ambiguidade aí, ou na casa dele ou na casa dela. Pode identificar a aproximação numérica. Ele tem lá seus 40 anos. E nas expressões do tipo seu João, seu não tem valor de posse, por ser uma alteração fonética de senhor. Tá bom? Vamos lá. Demonstrativo, irmãos. Indicam a posição de algo em relação às pessoas do discurso, situando no tempo ou no espaço. São este ou estas, isto, esse ou essas, ou isso, ou aquele, ou aquelas, ou aquilo, e mesmo próprio, semelhante, tal, e ou as. Tá? Podem desempenhar um papel de pronome demonstrativo. Então vamos ver o emprego dos pronomes demonstrativos agora. Indicando localização no espaço, este, ou seja, aqui, esse, ou aí, e aquele, como lá. Indicando localização temporal, este, como presente, esse, como passado próximo, e aquele, como passado remoto ou bastante vago. Fazendo referência ao que já foi ou será dito no texto. Tá? Este, ainda se vai falar. Esse, já mencionado. Os as são demonstrativos quando equivalem a aquele ou aquelas, ou aqueles. Tal é demonstrativo se puder ser substituído por esse, tá? Ou por essa, por este ou por esta, ou por aquele ou por aquela. E mesmo e próprios são demonstrativos quando significarem idêntico ou em pessoa. Ele concorda com o nome a que se refere. E eles podem apresentar valor intensificador ou depreciativo, dependendo do contexto frasal. Tá? Ele estava com aquela paciência. Aquilo é um marido de enfeite. Tá vendo? Nisto,
e nisto, em mais o pronome, eles podem ser usados com o valor de então, ou nesse momento. Nisso ele entrou triunfante, tá vendo? Alguns exemplos. Agora nós vamos ver os pronomes relativos. O relativo ele retoma um termo expresso anteriormente, ou seja, antecedente, e são aqueles que, quem e onde, invariáveis, além do que, o qual, ou a qual, ou as quais, e cujo, ou cujas, e o cujos, ou cujas, e quanto, e quantos, e quantos, e quantas. O emprego desses pronomes relativos, como são feitos? Quem será precedido de preposição se estiver relacionado às pessoas ou seres personificados? Quem é igual a relativo indefinido quando é empregado sem antecedente claro, não vindo precedido de preposição. Cujo ou cujo é empregado para dar ideia de posse e não concorda com antecedente, e sim com seu consequente. Quando? Normalmente tem por antecedentes pronomes indefinidos tudo, e tanto, e tais. Então vamos lá, vamos ver agora os indefinidos. Eles se referem à terceira pessoa do discurso, quando considerado de modo vago, impreciso ou genérico. Eles podem fazer referência às pessoas, coisas e lugares, e alguns também podem dar ideia de conjunto ou quantidade indeterminada, irmãos. Então, os pronomes indefinidos são o quê? Pessoas, quem, alguém, ninguém e outrem. Lugares, onde, algures, alhures e nelhures. Coisas, que, qual, quais, algo, tudo, nada, todo, ou toda, ou todos, ou todas. Algum, ou algumas, ou alguma. Tá? Vários, várias. Também exemplo, nenhum, nenhumas, ou nenhumas. Certo, certa, certas, ou certos. Outro, outra, outras e outros. Muito, muitas. Pouco, poucas. Pouco também. Quanto. Umas, né? Qualquer e cada. E nós vemos aí, vamos ver agora o emprego dos indefinidos, né? Após o substantivo a que se refere, assume o valor negativo de nenhum, tá? Quer ver um exemplo? O computador algum resolverá o problema, tá vendo? Assumiu o valor negativo. Cada deve ser sempre seguido de um substantivo ou numeral. Elas receberam 3 balas cada uma. Certo? Indefinido se vier antes do nome que se estiver referindo. Caso contrário, é adjetivo. Certas pessoas deveriam ter seus lugares certos. Então, bastante. Ele pode vir como adjetivo e também se estiver determinando algum substantivo. O pronome outrem equivale a qualquer pessoa. O pronome nada, colocado junto a verbos ou adjetivos, pode equivaler a advérbio. Tá? Ele não está nada contente hoje. Tá vendo? O pronome outro, ou outra, ou outros, ou outras, ganha valor adjetivo, se equivaler a diferente. Ela voltou outra das férias. Existem algumas locuções pronominais, irmão, indefinidas. Quem quer que seja quem for, cada um. Tá vendo? Locução pronominal indefinida. Quando não sabe onde quem é. Os pronomes interrogativos, usados na formulação de uma pergunta direta ou indireta. Eles se referem à terceira pessoa do discurso. Na verdade, são os pronomes indefinidos que, quem, qual, ou quais, né? E quanto, ou quantas, em frases interrogativas. Quantos livros você tem?
com o tempo que ele contou. Advérbios. Vamos ver agora. Pode-se modificar um verbo, um adjetivo, um advérbio ou uma frase inteira. Eles classificam-se de acordo com as circunstâncias que expressam. Por exemplo, advérbio de lugar, longe, junto, acima, atrás, agudo. Advérbio de tempo, breve, cedo, já, dentro, ainda. Advérbio de modo, bem, mal, melhor, pior, devagar. A maioria dos advérbios com sufixo mente, por exemplo, negação, advérbio de negação também. Não, tampouco, absolutamente. Advérbio de dúvida, quiçá, talvez, provavelmente, possivelmente. Advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, mais, demais, tão. Advérbio de afirmação, irmãos. Sim, certamente, realmente, efetivamente. Observação, as palavras onde, de lugar, como, de modo, porquê, de causa e quando, de tempo, usados em frases interrogativas, irmão, diretas ou indiretas, são classificadas como advérbios interrogativos, tá? E são locuções adverbiais à direita, à frente, o a craseado aí, tá? À vontade, de cor, em vão, por acaso, frente a frente, de maneira alguma, de manhã, de repente, de vez em quando, em breve, e etc. E são classificados também em função das circunstâncias que expressam. Em grau, tá? Apesar de pertencer às categorias das palavras invariáveis, o advérbio ele pode apresentar variações de grau comparativo e superlativo. Quer ver? Comparativo, de igualdade, tão, mais advérbio, mais quanto. Superioridade, mais o advérbio, mais do que. Inferioridade, menos, mais o advérbio, mais do que. O superlativo, sintético, né? Que é sintético, mais sufixo, isso. Analítico, é muito, mais o advérbio. Observe, bem e mal admitem grau comparativo de superioridade sintética, melhor e pior. As formas mais bem e mais mal são usadas diante de particípios adjetivos. E ele está mais bem informado do que eu, tá vendo? Particípio adjetivo aparecendo aí na frase. Então, o emprego dos advérbios, irmãos, na linguagem coloquial, o advérbio ele recebe um sufixo diminutivo. Nesses casos, embora ocorra diminutivo, o advérbio ele assume o valor superlativo. Tá? A repetição de um mesmo advérbio também assume o valor superlativo. Tá, irmão? Quando advérbios terminados em mente estiverem coordenados, é comum o uso do sufixo só no último. Antes dos particípios, bem e mal, aparecem nas formas analíticas do comparativo de superioridade, mais bem e mais mal, e não como melhor e pior. E já quase finalizando nossa apostila, nós continuamos aqui no emprego dos advérbios, né? Muito e bastante, eles podem também aparecer como advérbio invariável ou pronome indefinido variável, determinando substantivo. Tá? Os adjetivos adverbalizados mantêm invariáveis. Eles terminaram rápido o trabalho. Tá vendo? Um exemplo. Mantém-se invariável. Palavras denotativas, irmãos. São uma série de palavras que se assemelham a advérbio. A NGB considera apenas as palavras denotativas não pertencendo a nenhuma das 10 classes gramaticais. Elas classificam-se em função de ideias que expressam. Tá? Expressam ideia de adição, ainda, além disso, etc. Comeu tudo e ainda queria mais. Afastamento, embora, foi embora daqui. Tá vendo? Afetividade, ainda bem, felizmente, infelizmente, ainda bem que passei de ano. Tá vendo? Aproximação, quase lá, por bem, uns,
cerca de, por volta de e etc. É quase uma hora a pé. Tá vendo? Designação, eis nosso carro novo. Tá? Exclusão, apesar de somente, exclusão, apesar, somente, só, unicamente, inclusive, exceto, senão, sequer, apenas, etc. Todos saíram menos ela, tá vendo? Explicação, isto é, por exemplo, a saber, etc. Li vários livros, a saber, os clássicos, tá vendo? Limitação, não, inclusão, até, ainda, também, inclusive, etc. Eu também vou, um exemplo aí. Limitação, só, somente, unicamente, apenas, etc. Apenas um me respondeu. Tá vendo? Isso assemelha também com exclusão, né? Os irmãos podem perceber que tem algumas palavras denotativas que se encaixam nas várias aqui formas. Tá? Realce é que, cá, lá, não, mas é porque. E você lá sabe essa questão? Um exemplo. Retificação, aliás, isto é, ou melhor, ou antes. Somos 3, ou melhor, 4. Situação, então, mas se, agora, afinal, etc. Afinal, quem perguntaria isso? As preposições, irmãos. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos entre si, tá? Estabelecendo relação de subordinação, regente, regido. Divide-se em as preposições essenciais, que na maioria das vezes são preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Acidentais, tá? Podem exercer a função de preposição: afora, conforme, consoante, durante, exceto, tal, segundo, senão. As preposições essenciais regem pronome oblíquo tônico, enquanto as preposições acidentais regem as formas retas do pronome pessoal. Tá? Falei sobre ti, todos exceto eu vieram. São locuções prepositivas abaixo de, acerca de, a fim de, além de, ao lado de, apesar de, através de acordo com, em vez de, junto de e perto de. Observações e relações às preposições. A última palavra da locução prepositiva é sempre uma preposição, tá? Enquanto a última palavra da locução adverbial nunca é preposição. Então, o emprego das preposições, tá? Combinação, preposição mais outra, sem perda fonética, ao e aos, tá? A contração prepositiva, tá? Mais outra palavra com perda fonética, na e aquela, e não se deve contrair se o termo seguinte for o sujeito, tá? Está na hora de ele falar. Um exemplo. Pronome pessoal, irmãos. Oblíquo versus proposição versus artigo. Preposição que liga dois termos, sendo invariável. Tá? Pronome oblíquo substitui um substantivo. O artigo que antecede o substantivo e determinando. Né? Então, as relações estabelecidas pelas preposições são de autoria, né, música de Caetano, lugar, cair sobre o telhado, estar sobre a mesa, tempo, nascer a 15 de outubro, viajar em 1 hora, de modo, chegar aos gritos, votar em branco, subordinando uma a outra. Apresentam 10 tipos, tá? Causais, porque, visto que, já que, uma vez,
que, etc. Comparativos, como, que, precedido de mais ou menos, etc. Condicionais, ser, caso, contanto que, desde que. Consecutivas, consequência, resultado, efeito, que precedido de tal, tanto, tão, etc. Indicadores de intensidade, de modo que, de maneira que, etc. E conformativas também são relações estabelecidas pelas preposições de conformidade, adequação, conforme, segundo, consoante, como, concessiva, embora, se bem que, ainda que, mesmo que, tá, concessiva. Temporais, quando, enquanto, logo, desde que. Então, são as relações aí sendo apresentadas. Finais, a fim de que, para que, etc. Proporcionais, à medida que, a proporção que, a passo que, etc. Integrantes, que e se. As conjunções, irmãos, integrantes introduzem as orações subordinativas, substantivas, enquanto as demais iniciam as orações subordinadas adverbiais. Tá? Muitas vezes a função de interligar orações é desempenhada por locuções conjuntivas. Então, as interjeções expressam estados emocionais do falante, né? Variando de acordo com o contexto emocional. Elas podem expressar alegria, oba, advertência, cuidado, atenção, afugentamento, fora, rua, passa, show, alívio, ufa, arre, animação, coragem, avante, eia, aplauso, bravo, bis, mais um, chamamento, alô, olá, sim, desejo, oxalá, tomara, dor, ai, ui, espanto, puxa, ó, xi, ué, impaciência, hein, silêncio, sil, quieto. São locuções interjetivas. Puxa vida, também, não diga, que horror, graças a Deus, ora bolas e cruz credo. Então, irmãos, aqui a gente fez um resumo, tá? Espero que essa aula de português experimental te ajude de alguma forma, mesmo que não seja no campo da teologia, tá? A você estudar aí português. A gente fez de uma forma bem rápida, bem sintética, para você estudar aí, para você passar esse tempo aí assistindo essa aula, que meu objetivo é que tenha trago algum benefício, alguma ajuda para você, tá? E na paz de Deus. Amém.